Volta aqui com o terceiro e último bloco. E eu sempre costumo falar assim, que a gente já fica aqui já querendo explorar mais o convidado e já pensando no próximo programa também, para ele voltar aqui com outras dicas, com outro tema aí, né? Então, para você que chegou aí agora, nós estamos aqui com o Dr. Harvey, que ele é infectologista, e nós estamos discutindo, né, já falamos aí no primeiro e no segundo bloco, sobre a Covid-19, as atualidades, as verdades, né? E aqui, a gente está aqui no nosso bate-papo, não é isso, doutora Regiane? Exatamente. E aqui nós estamos com mais uma pergunta, né, que diz assim: sou considerada do grupo de risco. Eu tenho prioridade na vacina? Primeiramente, doutor, quais são os grupos considerados de risco, né? Esse também é um ponto que está variando quase diariamente aqui a definição, tá? Estão sendo incluídos vários grupos, mas basicamente pacientes hipertensos, principalmente quem está descontrolado ou com difícil controle da hipertensão, pacientes com diabetes, pacientes com doenças autoimunes, principalmente as que precisam de medicamentos imunossupressores, que a gente chama, pessoas vivendo com HIV, principalmente quem tem imunidade muito baixa, isso é feito acompanhamento. Pacientes com obesidade mórbida entram no protocolo. Agora foi incluído as gestantes, então elas entraram no protocolo para ser grupo prioritário de vacinação, inclusive. Inicialmente gestantes com comorbidades, mas já incluso no grupo também gestantes sem comorbidades. Tá? E várias outras situações, deficiências, algumas já mais bem definidas, outras não. E agora estão colocando o grupo de risco questão de profissionais também, de algumas áreas, né? Isso já referindo à questão da vacina, tá? Não questão de prognóstico. Apesar de que profissionais da saúde, eles são um grupo de risco, além de estar expostos, ele tem estudos que evidenciam que a gravidade dos casos geralmente é maior em profissionais de saúde, principalmente por causa daquilo que a gente estava falando da aglomeração. Eles ficam no ambiente com uma concentração muito grande de vírus. E a carga viral que causa infecção, ela também é um fator que define a evolução e a tendência a ser um quadro pior. Então, esse é um dos critérios que define o critério de risco. Nossa, muito interessante isso, viu? Principalmente relacionado aí aos profissionais de saúde, sobre essa carga viral, né? Porque eu acredito assim, que muitas pessoas não sabiam dessa informação, né? Assim, da quantidade da carga viral, né? Que determinaria o grau, né? De gravidade do paciente. Muito interessante. E, doutor, a pessoa que já foi vacinada não corre mais risco de contrair a doença? Essa é uma pergunta que está pairando aí no ar, né? Que está todo mundo comentando, e você vê as pessoas com muita dúvida a respeito disso. Existem vários tipos de vacina no mundo, né? No Brasil, a gente usou basicamente 2, tá? E agora chegou a da Pfizer, que é a terceira que é disponibilizada aqui no Brasil. Cada uma delas divulga um percentual assim, de proteção, tá? Algumas como a Coronavac, próxima a 50% e alguns %, não recordo aqui de cabeça. Outras com um percentual um pouco maior, mas o que isso significa? Por exemplo, usando esse exemplo da Coronavac, 54%, salvo engano. Ela faz com que quem tomou a vacina tenha um percentual, metade da chance que teria de se expor ao vírus e pegar a doença. Então, não evita que tenha, mas diminui muito o risco. Outro dado interessante é que desses que vão ter a doença ainda, aí sim o impacto maior. Mesmo que você tenha a doença depois de vacinado, a chance de você ter uma doença grave, no estudo lá inicial, eles colocam como 100% descartado. Claro que eles têm uma amostragem relativamente pequena, né? Então, no universo de milhões de vacinados, não foram testados milhões, foram testados alguns milhares. Dos milhares que foram testados, nenhum teve uma doença grave. É claro que logo, se a gente não conhece ainda, vai conhecer casos graves de quem usou a vacina. Mas isso se torna muito raro. Então, a orientação é vacina, se você estiver no grupo, foi chamado, vacine-se. Outro dado importante, a gente tem muita gente que recebeu a primeira dose e perdeu o prazo, em situações que não tem a vacina, mas isso aí a gente não tem o que fazer nesse momento, né? Não tem a vacina, mas muita gente que tinha vacina disponível perdeu e não foi fazer a segunda dose.
Então, quem tiver nessa situação, vacine-se, mesmo que perdeu o período, procure a unidade básica, faça a segunda dose, porque é fundamental. Eu digo segunda dose porque as 3 vacinas disponíveis hoje no Brasil são de 2 doses. A gente tem alguma outra que é a dose única, que ainda não está disponível aqui. Agora, a curiosidade, Dudu. A pessoa vacinada, ela transmite, ela pode transmitir o vírus ainda? Porque muitos, olha, eu já estou vacinado, eu não estou mais nem pegando, nem transmitindo. É verdade isso? É mito? Porque é muito frequente, até mesmo no meio dos profissionais, a gente vê alguns colegas, não, eu já estou vacinado, já não estou mais transmitindo, nem pegando. Como eu disse, ele pode pegar a doença e quem está infectado, ele pode transmitir. Mas a chance é muito menor, né? E como eu disse, quem tem a doença é um quadro mais leve. Quadros mais leves têm uma associação por estudos com uma carga viral menor. Não quer dizer que esse seja o único determinante. Às vezes alguém com uma carga viral menor tem uma doença grave. Mas é um dos poucos determinantes que se conseguiu definir. A tendência é paciente com carga viral maior fazer uma doença mais grave. E quem está vacinado, ele já gera uma imunidade e tende a ter uma doença mais leve. Então a chance dele transmitir é menor. Mas os cuidados devem ser ainda mantidos, lavagem das mãos. E outra coisa, por exemplo, nós profissionais que trabalhamos na área de saúde, mesmo se a gente não pegasse a doença com a vacina, mas a gente está usando roupas, as nossas mãos podem carregar o vírus. Mesmo que a gente não esteja transmitindo como infectado, mas a gente chega em casa, que está lá nossos pais, a gente toca na mesa, toca no copo, dá um abraço nele, e aí acaba podendo transmitir a doença. Então todo o cuidado ainda deve ser mantido. Uma preocupação é que a vacina, pelo pouco tempo de estudo, se deveria se tomar essa vacina, até a questão dos efeitos colaterais assim, mais breves e os mais demorados, tardios, assim, esse estudo da vacina já tem dado uma confiabilidade em vacinar? Realmente as vacinas foram feitas em tempo recorde, o que é excelente, mas gera essa angústia, né, essa dúvida nas pessoas. O fundamental é que, tanto que tem várias vacinas já produzidas e o Brasil, por exemplo, liberou a 3ª agora. Então são muitos testes, a indústria tem que fazer teste, mas eles têm o viés de ser indústria. Mas tem as agências reguladoras. Né? Muitas vezes os conflitos de interesse. Isso, muito conflito, mas eles têm que fazer os testes, mas eles têm que submeter esses testes à análise de bancas, de órgãos reguladores, como aqui no Brasil a Anvisa, por exemplo, tem os órgãos europeus, os órgãos americanos. E as vacinas que a gente usa aqui estão sendo usadas no mundo inteiro. É claro que existe o risco, ainda mais quando a gente está expondo milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro a uma substância que vai ser aplicada no nosso corpo. Então, igual quando a gente come alguma coisa nova, ninguém sabe se tem alergia, por exemplo, àquele alimento. Então, com a vacina, a gente não tem como prever. Mas o que se tem bem documentado é que podem acontecer efeitos adversos. Quando acontecem, que não é muito comum, são leves, e eventos graves são extremamente raros. Tá? Então, a orientação é vacine-se, se for chamado, estiver no grupo, vacine-se. Não é dada a opção de escolha de qual vacina, tá? E mesmo se fosse, pode confiar em qualquer uma dessas que foram aprovadas, são todas com dados muito satisfatórios já de publicação. E aqui, doutor, tem uma pergunta que é assim: quando a pessoa contrai a doença pela 2ª vez, é mais grave? É uma boa pergunta, boa mesmo, tanto que até agora não tem muita resposta. O que se tem inicialmente era, isso já está sendo muito questionado, é aquela arguição de que quem já teve tem uma imunidade, então se voltar a ter vai ser um caso mais leve. Mas isso não foi observado. Tem até estudos que, como eu citei a dengue aqui, por exemplo, que dengue, geralmente, o caso mais grave tende a ser numa reinfecção. Uma reinfecção, né? Então, existem essas linhas de estudo, mas ainda não está bem documentado. Não tem, tanto que estava revisando, como eu disse, os protocolos nacionais aqui, o do CDC, que é a grande referência americana, né? E dos protocolos europeus, eles não citam esse dado ainda. Dizem que tem muitos estudos em andamento, mas ainda não tem um parecer assim, formal de resposta. Interessante. Agora eu vou tocar aqui no assunto aqui que é dúvida geral. Todas aqui, né, gente? Na verdade, assim, tudo que ele falou aqui até agora, todo mundo aí, eu sei que está todo mundo aí assim vidrado, porque eu fico aqui assim só olhando, né? E vai surgindo mais dúvidas, mais questões que a gente quer saber.
Mas essa daqui é uma muito discutida, né? Que é sobre as medicações, a azitromicina, a cloroquina, o kit COVID. São eficazes no tratamento precoce? Então, fala aí bastante aí para a gente a respeito disso, doutor. É uma pergunta que está tendo muito debate na sociedade, assim, mas se você for analisar, o debate já está ficando mais restrito a alguns locais, alguns países. O que acontece? A gente, por exemplo, como infectologista, a gente tem a Sociedade Brasileira de Infectologia, usa particularmente os critérios do CDC e do Centro Europeu lá de Doenças Infecciosas, né? O comitê deles. Em nenhum deles é citado a cloroquina como opção de tratamento. Tá? Nem tem vários estudos. Inicialmente, eu digo isso no início da pandemia, eu estava atuando em Porto Alegre ainda, a gente chegou a prescrever lá a cloroquina, mas eram estudos muito pequenos. Depois foram surgindo novos. Então, o que a gente tem de embasamento, a princípio na minha área assim, de atuação, a gente no momento não prescreve, nem em fases precoces, nem em fases tardias. Ivermectina também, tiveram estudos que eles observaram que realmente diminuía a carga viral, só que isso foi feito in vitro, em laboratório, e com uma quantidade, uma dosagem que seria muito superior ao limite de toxicidade para o humano. Certo? Só que isso colocado direto numa placa. Então, quando a gente ingere esse medicamento, ele é absorvido, passa pelo trato gastrointestinal e é distribuído, ele chega numa concentração ainda menor no pulmão. A gente não pode expor o paciente a doses, inicialmente 12 vezes maior a princípio, do que seria o limite máximo superior. Existem alguns outros medicamentos, por exemplo, o corticoide, ele tem indicação, foi demonstrado o benefício em pacientes internados e que necessitem de oxigênio. Pacientes ambulatoriais não devem usar, até porque ele acaba interferindo na imunidade também. Ele é usado para diminuir a resposta inflamatória em casos graves. Então, você tem lesão no pulmão pelo vírus, a inflamação do seu corpo defendendo, ele também agride o pulmão. Então, em casos graves, se usa o corticoide. Em casos não graves, a orientação no momento é não usar. Isso varia, em alguns casos, como da cloroquina, isso variou muito ao longo do tempo da pandemia, até ficar, pelo menos segundo esses órgãos, ficar bem definido pelo não uso. Há debate também sobre a questão da anticoagulação. Tá? Aqui eu vou citar também da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele não orienta anticoagulação em pacientes ambulatoriais, ou seja, pacientes que não estão internados, mas ele orienta em fazer acompanhamento em alguns casos, porque o COVID ele gera uma predisposição a ter trombose, tanto pulmonar quanto no restante do corpo. Então a gente tem que observar isso. Quando pacientes têm sintomas de COVID, a gente não pode ficar só focado na parte pulmonar. Então, o paciente é muito comum ter diarreia, e a gente precisa repor essa hidratação, por exemplo. Às vezes o paciente chega com um quadro leve de COVID, mas chega com uma trombose na perna, que é um fator a mais de trombose, aí sim a gente direciona o tratamento. Mas empiricamente, assim, oferecer para todo mundo até chega a ser um risco. Lá a gente trabalhou por ser um hospital muito grande, de referência lá no sul, a gente acabava recebendo muito paciente. Efeito colateral, particularmente da cloroquina, eu não vi. Se cita arritmia, essas coisas, mas eu não vi. Mas, por exemplo, eu tive muitos casos, inclusive, de intoxicação por vitamina D, que também está sendo usado, e os protocolos também, inclusive o americano e brasileiro, da Sociedade Brasileira de Infecto, não orientam o uso, exceto para reposição de quem já tem a necessidade de fazer. Mas a intoxicação por vitamina D ela altera todo o metabolismo do cálcio, e citando exemplo, eu vi pacientes lá que começaram a desenvolver pedra nos rins e acabaram indo para a diálise por obstrução. E aí o único vínculo epidemiológico, a gente achou caixas de vitamina D que estava usando por um período prolongado sem acompanhamento. Então esse é um risco de oferecer, não tanto pelas medicações, mas é que o automedicação. É a automedicação. Então, e também, um outro fato importante, é que às vezes, isso eu já tive pacientes no consultório, eu estou tranquilo porque eu estou tomando a medicação. Então a pessoa se expõe a riscos por achar que está fazendo um medicamento para se prevenir. E esse acaba sendo um problema até maior do que o efeito da medicação. Só que quando você junta um universo de milhões de pacientes que estão chegando nos postos e saindo com aquele kit, eles não vão voltar para o posto de saúde para fazer acompanhamento. Então acaba que você não sabe se o paciente já é cardiopata, se ele tem problema hepático, problema renal, tem já uma dosagem de vitamina D adequada.
Então, se puder ser feito acompanhamento, que não é o caso, né? Então, a princípio, do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Infectologia, por exemplo, a gente não orienta nenhum tipo de tratamento precoce. Mas é um tema que, infelizmente, está sendo muito polêmico. Sendo muito polêmico, né? E a grande questão é a automedicação, né? Porque se pega um profissional que é experiente naquele assunto, ele vai triar o paciente, né? Se tiver com uma trombose, usa o que for preciso. O que tiver uma predisposição, um fator de risco a mais, você já usa. E a grande questão é não focar só no medicamento, né? Como é feito todas as outras doenças. Câncer, tratamento, o paciente oncológico, ele chega lá, a primeira coisa que o oncologista diz, vai fazer exercício, você vai fazer isso, você vai cuidar de todas as outras coisas. Infarto, mesma coisa, quem teve infarto, quem teve AVC, quem tem um colesterol alto. Não é depositar toda a esperança numa única medicação, né? Mas também não é tirar a autonomia daqueles que estão cuidando ali daquela maneira, né? Sim, o profissional que está acompanhando o paciente, ele está vendo todas essas situações. Igual eu falei, não se indica tratamento para anticoagulante. Mas o médico lá está com um paciente com trombose, ele tem que fazer uso dessa. Só que são casos, o que eu discordo particularmente é o paciente chegar numa unidade de saúde e às vezes nem chega a ser atendido pelo médico, diz que tem febre e já sai com esse kit. Na verdade, assim, isso, né? Falta um protocolo. Falta um protocolo, exatamente isso. E o que chama mais atenção é isso. Às vezes essa oferta tão grande desses medicamentos acaba gerando uma sensação de segurança. De segurança, uma falsa E isso segurança. é um problema grande. Porque às vezes se encontra, lá no Rio Grande do Sul teve um caso de festa que eles estavam perguntando quem estava tomando, só podia entrar quem estava tomando o kit. Entendeu? E isso gera segurança e de lá com certeza sai surtos. Doutor, não sei se o senhor tem visto algumas outras pesquisas sobre antiandrogênicos, né, que inclusive nessa nova cepa, né, foi observado que quem tem mais, né, um hiperandrogenismo teria uma maior oferta de receptores, né, pelos quais o vírus consegue adentrar a célula e fazer todo o arsenal que ele faz, né, de replicação viral e tudo. O que você tem dessa questão que você podia nos ajudar? Teve um estudo que médicos brasileiros fizeram em Manaus, sobre esse tipo de medicação. Eles fizeram uma divulgação do estudo, mas sem a publicação dele, então fica um pouco difícil da gente analisar. A divulgação do estudo por meio de uma entrevista, sem ter a descrição da metodologia dele, fica um pouco difícil da gente avaliar. Então, os protocolos, quando eles são feitos, eles pegam uma análise extensa de vários estudos publicados, qualidade, classifica por qualidade esses estudos. Então, opinião do especialista como fundamentação de um estudo não tem um impacto muito grande. Agora, estudos clínicos randomizados, esses têm um impacto maior. Então, não há nenhum estudo grande desse tipo ainda que possa dizer para a gente usar ou também dizer que está errado, né? Que é o grande desafio da pandemia, né? Porque um estudo desse é caro, demorado e é difícil de ser feito. Né? Como eu disse, não dá para a gente dizer que está errado, só que na medicina a gente aprende a não oferecer algo que possa oferecer o risco. Então, se eu não sei se vai fazer bem, eu não vou correr o risco de fazer mal. É assim que eu penso particularmente. Então, a gente segue com essa ideia. Igual o paciente que a gente atende, eu citei muito dengue aqui, mas às vezes o paciente fica frustrado com a gente e a gente, como profissional, fica frustrado de não poder oferecer um tratamento. Né? A gente fala, toma um medicamento para dor, febre, se hidrata. É frustrante para a gente, o paciente está lá com um diagnóstico feito, a gente não tem muito o que oferecer para ele. Mas, infelizmente, é a realidade. Né? Tem várias doenças, com a dengue mesmo, doença muito antiga, que até hoje não tem. O paciente chega para a gente, o que a gente vai oferecer de medicamento? Então, é complicado. As pessoas têm que entender isso. Sabe? Para a dengue, nem as vacinas emplacaram até hoje, né? Tem vacina, mas não está disponível no SUS e não tem uma efetividade tão grande. Claro, se puder fazer, faça, mas não... A gente está falando dessas vacinas da coronavírus, a eficácia da maioria das da dengue é bem menor. E a gente não tem o tratamento, infelizmente. É frustrante para a gente, mas a população tem que entender também que a gente não pode ficar expondo muita gente a um determinado fármaco, né? Que a gente não tenha certeza de que vai estar fazendo um bem e correndo o risco de estar fazendo um mal. Agora, doutor, aproveitando só essa oportunidade, é importante, então, mostrar o que é fato, né? O que não se discute. Por exemplo, são aqueles fatores, né? O sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, que, querendo ou não, para qualquer doença faz uma diferença, né? Na evolução.
né? E aí, uma outra coisa que eu até vejo a mídia falar, né? Quando ela vê um atleta, uma pessoa que está tudo... O abdômen, os gominhos, sarado, né? Morreu. Mas será se não usava bomba, que é um androgênio, que também vai predispor à inflamação? Então, tem essas coisas que a gente precisa, né, reforçar que... Será que não vale a pena se cuidar um pouco mais agora, né? Evitar as bombas que a gente está comendo, né? Essa pergunta aí, eu ia tirar onda com o Marcos aqui, tá? Mas aí eu acho que a doutora Rejane é que já está querendo tirar onda contigo, viu? Eu não sei por que aí, eu acho que ela pegou aí. Pelo contrário, o Marcos está alinhado aí, tá cancelar focado. teu CPF, ficar com ele. Assim, tá. A pergunta da doutora sobre tratar falar a respeito desse comportamento, né? Mudança de comportamento, na verdade, né, doutora? Isso daí ninguém tem dúvida, pelo menos, né? Isso é basicamente um consenso. Assim, alimentação saudável, a pessoa se manter bem hidratada, bem alimentada, fazer atividade física regularmente. Até que a gente não tenha a pessoa que faz uma atividade física, talvez não tenha tanto estudo dizendo que melhora a perspectiva no Covid. Mas melhora o controle da hipertensão e do diabetes, que são fatores de risco para o Covid. Então, mesmo que a gente não tenha um dado direcionado ainda, pesquisas tão boas, a gente sabe que hipertensão e diabetes são fatores e uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física, ajudam a controlar essas outras comorbidades que são fatores de risco para, inclusive, a obesidade mórbida, que está até na indicação de vacina. Agora, doutor, assim, tem uma curiosidade, o telespectador também deve estar ansioso com o termo cepa, nova cepa, de Manaus, apresentações pela mídia. A curiosidade é assim, o que é essa nova cepa, se de fato ela está promovendo uma nova onda de mortalidade. Como é que assim, o programa tem esse termo de atualidades, na verdade, né? Como é que está atualmente e a exemplo do Brasil, aqui em Marabá, por exemplo, já tem alguma informação a respeito disso? É uma boa pergunta. A gente teve, ao longo do tempo, né, surgimento de várias cepas assim, que tiveram uma alteração no padrão da doença. Então, no Brasil, a gente teve aquela variante de Manaus, que ela se tornou muito mais transmissível, tá? E aí a gente não tem dados tão precisos se é pelo aumento do número de casos tão exponencial que aumentou a mortalidade proporcionalmente, né? Porque os dados ainda são muito ruins, não foram muito bem divulgados. Mas confirmado mesmo é que a quantidade de casos aumentou exponencialmente. Fizeram um estudo em São Paulo que em poucos meses saiu de 3%, 5% dos casos sendo associados a essa variante de Manaus para 80%, 90%. Então, isso mostra que ela está tendo um predomínio sobre as outras. Tivemos a variante inglesa também, que foi a primeira assim, reportada, que causou mais esse medo. E na Europa também ela fez um estrago, né? Com vários pacientes contaminados. Teve aquela segunda onda fortíssima na Europa. Teve uma variante na África do Sul. E agora, há poucos dias, mais ou menos 10, 15 dias, a gente está tendo um crescimento exponencial na Índia. Inclusive, essa semana, com mais de 300 mil casos diários de Covid. Se olhar o gráfico da Índia, é algo assustador. Assim, é exatamente aquela curva exponencial. E tem uma variante nova lá. Só que a gente ainda não consegue, como é algo muito novo, a gente não consegue, vamos dizer, culpar ela por essa alteração no padrão da Índia, ou se foi por um relaxamento mesmo das medidas, que lá está acontecendo isso também. É que a gente sabe que a Índia é um país super populoso que distanciamento não dá muito para fazer lá por muito tempo, né? E agora só que só analisa dados de casos e não de óbitos nesse caso da Índia, né? Ainda não tem ainda uma correlação. Lá eles sofrem muito mais do que a gente sofreu aqui de subnotificação, né? Então é um país que faz pouco teste, proporcionalmente, claro que lá é muito difícil. Tem acho que aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É difícil oferecer teste para todo mundo. Muita pobreza, muita desnutrição, disparidade social. Então, isso acaba causando um número de mortes e de casos que a gente não consegue, eles não conseguem chegar no sistema de saúde. Está tendo parques lá, estão virando palcos de cremação coletiva, por exemplo. Então, muita gente morrendo nas ruas, isso já tem relato lá, Nova Delhi, alguns outros lugares. E acaba que muitos desses não chegam para ser testados, acabam não entrando em estatísticas, né? Se o número divulgado está passando de 300 mil, a gente supõe que esse número seja muito maior diariamente. E o inverso também pode ser verdadeiro, né?
Porque tem muita desnutrição, muitas doenças infecto-contagiosas, muita coisa que desmistura tudo e você não consegue separar o que é Covid e o que é outras coisas, né? Infelizmente. Gente, aqui o programa está já encerrando. Não quer acabar assim, o programa hoje. Não, Ainda tinha uma pergunta. Olha só, Vou botar gente. aqui na saia justa. Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, o senhor não vai sair daqui hoje. Eu sinto muito dizer que ainda tem um monte de perguntas para o senhor. A gente vai ter que gravar aí mais uns 3 blocos aí para poder conseguir sair. Vai, doutor Marcos, faça. Não, uma curiosidade é a seguinte, a respeito de, após um ano e alguns meses da pandemia, e as discussões sobre o lockdown, essas medidas de isolamento, fechamento de comércio, de alguns ambientes, se já tem uma comprovação a respeito da eficácia, se surtiu efeito ou não, porque é uma discussão, se é política, se não é, se é ciência, se não é. Tem algo já comprovado a respeito da eficácia do lockdown ou não? Ainda é especulação ou já tem uma comprovação dessa importância? Tem estudos, principalmente nos países europeus que fizeram lockdown, que mostram realmente que o controle assim é significativo da doença. Só que lá eles têm uma coisa que a gente não está conseguindo fazer aqui, que é a testagem ampla e maciça. Então, o lockdown lá é bem diferente do lockdown que a gente viu aqui. Lá, para você sair na rua, você tem que apresentar um documento alegando por que está saindo. Então, é um lockdown rigorosíssimo, bem diferente daqui, por um período que eles fazem 3 a 6 semanas. Varia. Aqui, em nenhum momento, a gente conseguiu fazer um lockdown funcional, né? Na origem da expressão ali, a gente não conseguiu fazer isso. Então, a gente sempre manteve a transmissão em níveis elevados, apesar de diminuição em alguns momentos, mas em níveis elevados. É questionável a questão de fechamento de comércio, da forma como está sendo, abre um horário. Tem algumas pessoas que dizem que abrindo um horário mais curto acaba aumentando a aglomeração naqueles períodos, né? Então, do meu ponto de vista, assim, o lockdown, quando bem feito, como foram feitos nos países europeus, Portugal, por exemplo, passou por uma queda de mais de 80% no período de lockdown. Em nenhum momento a gente teve isso aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países que não adotaram essa medida. Claro que é algo muito extremo e eles fazem esse lockdown já com toda uma programação de reabertura. E quando você reduz 80%, você pode abrir com uma certa segurança maior. Aqui, por exemplo, a gente, no estado mesmo, em alguns setores, está se fazendo reabertura com mais de 90% dos leitos de UTI ocupado. Então, o limiar para você voltar para a situação crítica é muito baixo. Então, talvez, até prejuízo do ponto de vista econômico, que é grave, talvez fazer um lockdown, se tivesse feito um lockdown de uma forma mais organizada, teria tido muito menos impacto econômico do que ficar esse abre e fecha que vem desde o início da pandemia. Você vê, esses países europeus, por exemplo, eles não têm essa questão do abre e fecha. Eles fizeram um lockdown, reduziram de forma significativa, boa parte dos países, e já seguindo com vida praticamente normal. Israel, por exemplo, fez um programa de vacinação ampla, já está orientando o não uso de máscara, por exemplo, já está tentando voltar à realidade mais. Mas eles fizeram lockdown, que foi muito bem sucedido. É realidade muito diferente, né? Que a gente acaba... A gente não tem esse mesmo, né? Até o tamanho do Brasil, né? É difícil comparar a realidade, né? Infelizmente. O controle, né? Se fazer o controle assim do Brasil é bem complexo, né? Acho que é por isso cada um pensa de um jeito e aí vai discutindo, né? Isso é muito difícil. Assim, até porque o pessoal também assiste televisão e vê assim, em Yuan, assim, ano passado teve uma rave lá na piscina, alguma coisa assim, e o pessoal fala, na própria China que foi o início de tudo, e agora esses dias também, outra festa também sem máscaras, tudo assim, então acaba gerando um nível de desinformação e os governos, né? Os políticos também parece que não acertaram ainda a conduta, então gera toda essa situação, esse imbróglio aí que ainda não conseguiram resolver ainda. Sim, questão, igual eu citei Israel, ali alguns pequenos países europeus, é mais fácil controlar mesmo, o Brasil é um país continental. Mas a gente tem um exemplo de um país maior e mais populoso que o nosso, Estados Unidos, por exemplo, que já está fazendo, Nova York está tendo reabertura já, e já com orientação de não uso de máscara, inclusive em alguns lugares, inclusive em Nova York. Então, às vezes, faltou a gente organizar melhor a questão das vacinas. O Brasil é o país que, ao meu ver, junto com a Inglaterra, é um dos que mais tem estrutura já, ele já tem unidade básica em todas as cidades do país. Então, a gente tinha uma estrutura para fazer uma campanha de vacinação ampla. O Brasil sempre foi referência mundial em campanhas de vacinação.
Então, acho que nesse ponto a gente pecou muito. Mas estamos trabalhando assim, conforme vai chegando as remessas de vacina, vamos tentar aplicar o mais rápido possível. Certo. Posso encerrar agora, doutor, o programa, porque ficou tenso aqui, que todo mundo querendo fazer mais perguntas para o doutor, mas ele vai voltar depois, tá? Vai voltar. Sim, a gente espera que o senhor volte. Positivo aqui, né? Tem que ser positivo. Gente, nós já estamos encerrando aqui o programa, né? Com gostinho de quero mais, mas a gente precisa encerrar, né? Então, já quero agradecer ao doutor Harvey por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado de estar aqui conosco e para trazer essas informações para você, telespectador aí, né, doutor Marcos? Não, o programa assim foi, doutora Regiane, despertando curiosidade, e assim o convidado, assim, parabenizar porque explanou de maneira objetiva, muito acessível a tanto nós como somos profissionais da área de saúde, também para o telespectador também que tem as suas curiosidades. E certamente foi muito bem representado aqui nessa noite, nesse programa. Verdade. Doutor Haber, muito obrigada por aceitar o convite, esse desafio, né? E sabemos que não é um tema fácil, não é um tema muito bonitinho, redondinho, mas obrigada, já nos ajudou muito nas dúvidas e esperamos tê-lo novamente aqui conosco. Obrigada. Agradeço o convite aqui, fico muito honrado, tá? Participando com uma banca aqui tão nobre. Então, fico muito feliz de tentar contribuir com alguma coisa. E também aqui nas conversas aqui informais, também a gente acaba aprendendo muito, né? Então, agradeço o convite, espero voltar novamente algumas outras vezes. E fica aquela orientação de sempre, ainda manter, a gente infelizmente está no meio de uma pandemia, manter os cuidados, higiene das mãos, manter o uso da máscara, evitar, quando possível, né, ficar em áreas com aglomerações. Às vezes a gente não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, né, tem que fazer as coisas, mas evitar sempre que possível e manter esses cuidados fundamentais, tá bom? E o Dr. Harvey está atendendo lá na Clínica Viver, na Folha 32, está passando aqui embaixo o endereço e o telefone, você pode estar agendando aí uma consulta com o Dr. Harvey, que é infectologista, ok? E nós já agradecemos a você, telespectador, por ter ficado conosco aí até agora, ok? Muito obrigado e a gente volta com mais um programa Missão Saúde na TV a semana que vem. Obrigada.